Boa noite a todos. Pedi e obteis, um tema que estudamos através da apostila do curso sistematizado da doutrina espírita, e que acessamos no portal da Federação Espírita Brasileira, através do endereço eletrônico febnet.org.br. Também pesquisamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e a Revista Reformador, de dezembro de 2009. Pedi e obteis. No capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve várias passagens bíblicas sobre os ensinamentos de Jesus acerca da oração. Quando orardes, não fazei como os hipócritas, disse Jesus, que oram em pé nos templos ou nas praças públicas. Fazem isso para ser vistos pelos homens. E digo em verdade que já foram recompensados. Mas quando orardes, entrai em vosso quarto, estando a porta fechada, Deus saberá o que se passa no teu coração e vos recompensará. Outra passagem, Jesus diz: não afeteis por orar muitas palavras em vossas preces. Não fazei como os gentios, que acham que é pela multidão de palavras que serei ouvidos por Deus. Não fazei como eles. Entrai em vosso quarto, e Deus, que conhece o teu coração, já sabe das tuas necessidades. Em outra passagem, Jesus diz que ao colocarmos em oração, ao nos colocarmos em oração, devemos verificar se temos alguma pendência com o nosso irmão, se temos alguma dívida ou algum rancor. Se tivermos, devemos nos reconciliar com eles ou perdoar, para assim estarmos em paz para orar a Deus. Jesus também nos conta a história de um publicano e de um fariseu que foram ao templo orar. Publicano, para aqueles que não se lembram, eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos em sistema de ganhar uma porcentagem sobre o imposto cobrado. E os fariseus eram aqueles homens de religião, eram os religiosos da época. Então Jesus disse que o fariseu orava dizendo: Senhor, eu vos dou graça, porque não sou como os ladrões e os adúlteros, nem mesmo sou como esse homem que se referiu ao publicano, por ser cobrador de imposto. Eu dou dízimo de tudo aquilo que eu possuo. Não sou como esse publicano. E o publicano orava, dizendo a Jesus que ele não tinha coragem nem de olhar para cima. Apenas batia no peito e dizia: Senhor, tende piedade de mim, porque sou pecador. Jesus então diz: em verdade eu vos digo, que o primeiro se elevou, e aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se rebaixa será exaltado. Em verdade vos digo que o publicano é quem voltou justificado para o meio do seu povo. Jesus também diz: pedi e obteis, batei à porta e ela se abrir-vos-á. A prece, ela tem 3 objetivos, nos diz os espíritos superiores: pedir, louvar e agradecer. A prece mais perfeita foi a que Jesus nos ensinou, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Porque nela, segundo instruções dos Espíritos, se encerram esses 3 objetivos. Nela, louvamos a Deus. Louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza, a sua magnitude, reconhecer que Deus é causa primeira, princípio inteligente de todas as coisas. Então, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu vosso nome, estamos nessas frases reconhecendo todas essas coisas, louvando a Deus. Os espíritos superiores também nos instruem dizendo
que por ser tão simples a oração do Pai Nosso, e tão rápida, tem uma fórmula tão rápida, que muitas vezes dizemos-la maquinalmente, sem estar sentindo aquilo que estamos pedindo, sem estar em contato com Deus. Leon Denis disse que a hora da oração é um momento de expansão, em que criatura e Criador, Deus e os seres humanos entram em contato. É um canal de contato com Deus, com a majestade divina. E o Espírito Monod, me perdoem se a pronúncia não estiver correta, nos diz que logo pela manhã, quando abrirmos os olhos, já devemos estar com a oração nos lábios. E com a oração de agradecimento a Deus. Agradecimento por uma noite refazedora e tranquila de sono. E se não foi tão tranquila, que possamos agradecer pelo sol ter se levantado e estarmos ali, prontos a percorrer mais um dia, que também devemos pedir a Deus, caso nesse dia tivermos uma grande atribulação já programada por passar, uma situação em que sabemos que vamos encontrar grande dificuldade. É aí nessa hora que devemos pedir a Deus que nos dê forças, que nos ampare, que faça com que tenhamos um ânimo, disposição de enfrentar a contenda daquela situação que está por advir naquele dia. A prece é muito eficiente. Há aqueles que duvidem da eficácia da prece, mas ela é eficiente, nos diz os Espíritos Superiores. O jornalista Frederick Foster, o americano, também autor da obra O Dia do Chacal, ele escreveu um livro chamado O Pastor, em que ele relata uma história interessante. É a história do jovem tenente da Real Força Aérea Britânica, Charlie Delta. Ele se encontrava no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, do ano de 1957, numa base inglesa no país, no território da Alemanha. E ele pediu aos seus superiores que pudesse tomar o avião caça que ele usava em exercícios para ir até a cidade de Brittany, na Inglaterra, onde pudesse passar a noite de Natal com seus familiares. Bom oficial, foi concedido, foi dado permissão. Então, na tarde desse dia, ele sobrevoou na direção da Inglaterra, sobrevoando 20 minutos pela costa da Holanda e 10 minutos pelo Mar do Norte, entrando no território da Inglaterra, encontrando uma densa névoa, característica daquele país que nessa época é inverno. Já caía tarde, as primeiras claridades do dia já estavam se esvaindo, e então ele percebeu que a sua nave estava em pane, não tinha bússola. E quando tentou se comunicar por terra pelo rádio, percebeu também que o rádio não funcionava. Na ânsia de chegar logo, ia ter uma jornada de voo muito comprida e queria chegar ainda antes da meia-noite, na hora do Natal, na hora da culminância do Natal, ele não observou o que é praxe dos aviadores, dos pilotos, observar principalmente os equipamentos de segurança, a bússola e o rádio. Então estava ele ali sobrevoando e já escurecendo, nem que ele encontrasse uma clareira no meio daquela névoa, ele não ia conseguir fazer um pouso. Ele olhou o seu combustível e ele tinha pouco menos de meia hora de voo. Então se desesperou o jovem Charlie Delta. Ele disse: é o meu fim. Mas tanta juventude, tantos planos de vida, e eu vou acabar assim. Num trágico acidente aéreo, numa véspera de Natal, no momento que tudo que eu queria era passar o Natal com a minha família. Isso não é justo. Deus não está sendo justo comigo. Isso não pode estar acontecendo comigo, desesperado e revoltado. Mas Charlie recompôs os ânimos, teve um momento de serenidade e, em lágrimas, resolveu mudar o tom do seu pedido, do seu ânimo.
Então ele disse: Deus, Tu que é o Senhor da vida, minha vida sempre esteve nas Tuas mãos e, sobretudo, nesse momento está. Depende de Ti a minha vida ou a minha morte. E eu te peço por clemência. Eu não desejo morrer. Eu tenho planos. Eu desejo viver. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me. Passou uns 10 minutos em choro copioso, já contando os segundos, os minutos que se esborracharia no chão. Ele percebeu que à sua direita aproximou-se um avião. Primeiro achou curioso pela nave estar apagada e leu as iniciais JK. Aí deduziu, deve ser Julie Kilo. São as iniciais que têm os aviões das pesquisas meteorológicas. Depois viu que estava escrito pastor, que é um jargão usado pelos aeronautas que identificam as naves, os pilotos, que ajudam os outros pilotos em condições de aflição, em condições de pânico, como estava Charlie Delta. Então o piloto fez alguns sinais conhecidos também no meio aeronáutico, indicando posição para onde ele se devia dirigir, e ele prestou bem atenção, e conduzindo as instruções daquele piloto, aterrissou numa base no interior da Inglaterra, uma base desativada. Ele percebeu que enquanto ele fez a aterrissagem, o avião tomou o voo, estranhou mais uma vez por estar apagado e desapareceu no meio da névoa. Charlie então foi acolhido por alguns oficiais que estavam ali no clube, naquela base que já era desativada da aeronáutica britânica, e pediu logo um telefone. Queria logo ligar e agradecer, reconhecer, verificar, identificar quem era o seu salvador e poder agradecer então por ter salvo a sua vida. Ligou para as várias bases, mas ninguém havia registrado nenhuma ocorrência de resgate. O velho oficial de ordenanças, Joy, disse para o piloto: ora, amanhã você verifica isso com mais calma. Já mandei preparar um alojamento, quero que você se dirija para lá enquanto eu vou levar um jantar para você. Quando o oficial abriu a porta, ele viu acima da lareira o retrato do piloto que acabava de o salvar. Joy, que estava vindo com o seu jantar, o piloto então perguntou ao jovem piloto Charlie: quem é? Joy, com a cabeça baixa, disse: quem? De quem está falando? A fotografia. Ah, esse é o velho Kavanagh. Velho Kavanagh, sim. Um dos homens que eu tive o prazer de ser oficial de ordenanças dessa base, de comandar. Era um irlandês. Ele era o melhor pastor que nós tínhamos por aqui. Como já dissemos, é aquele que salva os pilotos em apuro. E tinha uma curiosidade, JK, como era escrito no rosto do seu avião, e como ele gostava de ser chamado. Ele tinha um sexto sentido. Geralmente ele estava por aqui e dizia: Joy, vou buscar alguém que está lá em cima. Ele então, claro, abanava apenas a cabeça, porque confiava na intuição de JK. Ele então subia e quando descia, descia com mais um dos nossos que estavam em apuros lá em cima. Charlie então disse: pelo visto ele continua ainda fazendo salvação. Não. Há 14 anos, exatamente numa época como essa, numa véspera de Natal, JK subiu para buscar um piloto. Mas, passados uns 15 minutos, a sua aeronave caiu no mar. E até hoje estão adormecidos, ele e a sua velha aeronave da Segunda Guerra, nas profundezas do oceano. Charlie ficou estatelado, sem saber o que dizer. Joy então disse: Feliz Natal, piloto. Fechou a porta e deixou o piloto sossegado. Podemos perceber que esse milagre, Deus não precisou revogar nenhuma das leis naturais para que ele pudesse acontecer.
E a prece do piloto foi eficiente. Deus colocou JK, que sabia muito bem como salvar, e devia ter algum canal mediúnico, porque segundo Joy, ele tinha um sexto sentido. Ele, sem mais sem menos, dizia: olha, vou salvar alguém lá em cima no nevoeiro. E subia e descia com alguém salvo. Então Deus, sem precisar revogar nenhuma de suas leis naturais, salvou Charlie Delta. Se o piloto aparecesse sem o seu avião, sem mais sem menos, e ele percebesse que só pode ser uma alma do outro mundo, ao invés de morrer da queda do avião, o piloto ia morrer também de susto. Então veja como a providência divina age com inteligência e cuidado. Colocou justamente, materializando aquele avião, para que Charlie pudesse acompanhar tudo e se salvar da forma mais natural possível. E agora, no quarto, sabendo que era um piloto, um pastor morto há 14 anos, ele poderia ter o susto dele e dessa vez não desencarnar. E são eficientes as preces. Como diz o Espírito Manoj, as preces elas não precisam ter complicação em suas palavras. Elas podem agir na simplicidade das palavras. Aliás, a prece ela pode se caracterizar por um momento, por um pensamento a Deus, que também não precisa ser longo. Mas Manoj diz que necessitamos de estarmos em preces a cada momento. A cada vez que um mau pensamento nos visita, a cada vez que recebemos uma má inclinação, uma má intuição, devemos nos colocar em prece. E é através da prece que criatura e Criador se integram, como diz Leon Denis. É através dela que podemos nos resgatar de nossas aflições, de buscar consolo. Deus muitas vezes não vai apaziguar aquele sofrimento que estamos passando, até porque nós sabemos que as provações elas devem acontecer. E nós estamos aqui nesse mundo de resgate, de prova e de expiações para isso, para passar por provações. Então, não deveríamos nem pedir para ser revogado esses momentos, mas sim pedir forças a Deus, para que esses momentos possam nos trazer o aprendizado, e não a revolta que teve o jovem piloto a princípio, mas que nos traga sim o fortalecimento de nossa alma, de nossa fé em Deus, para que tenhamos, então, para que aquele momento de aflição, ele possa ser minimizado. Porque muitas vezes o que faz aquele momento ser aterrorizador, o que faz a dor ser tão aflitiva, muitas vezes é o nosso medo e o nosso desespero. Sabendo que as provações são para o nosso engrandecimento, para a nossa elevação, cumpre na prece pedir a Deus forças. E quantas vezes estamos diante de um problema e pedimos a Deus, no desespero, que nos mostre uma luz. De repente a voz de nossa consciência, além daquele halo de bem-estar que a prece nos dá nos momentos de aflição, também quando pedimos um conselho, quando estamos diante de um problema, a voz da nossa consciência de repente estala uma chave e a resolução dos nossos problemas. O homem grato a Deus dirá: obrigado, Senhor, porque pela tua misericórdia e pela intuição dos teus bons espíritos, eu agora tenho a chave desse problema. O soberbo dirá: eu parei aqui para chorar aos pés de Deus, mas de repente tive uma grande ideia. Mas Deus compreende também as nossas fraquezas. E mais uma vez, quando o soberbo pede ajuda a Deus, ela virá também. A prece é, sem dúvida nenhuma, o nosso recanto de paz. É a nossa principal e única ferramenta de consolo. Talvez exagerei quando disse única, porque existe outra, existem os amigos. Mas a prece, sem dúvida nenhuma, é por onde devemos começar o nosso dia, como diz o Espírito Manoj.
Os Espíritos ouvem as nossas preces e são encarregadas de levá-las até Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mesmo quando fazemos as nossas preces aos Espíritos superiores, pedindo a sua intercessão, eles agem da mesma forma, levam as nossas rogativas até Deus, e tudo só acontece com a permissão de Deus. Não que Deus seja intransigente e fala, só faz aquilo que eu quiser. Não, porque Deus sabe o que é bom para nós. Então não adianta que a gente vá fazer preces, vá orar para conseguir o bilhete premiado da loteria. Porque para Deus tanto faz estarmos na prova da fortuna como dos poucos recursos ou até mesmo da miséria. Para Deus tanto faz. É a lição que mais cabe ao nosso momento. Se é estarmos abastados, se é estarmos remediados, ou se é estarmos na mais completa miséria, dependendo dos nossos irmãos até para sobreviver. Então, quando Jesus diz, pedi e obteis, Jesus está dizendo sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito, sobre os bens morais, sobre as aquisições morais e da evolução do nosso espírito. Assim fez Dona Etelvina também no momento em que ela necessitava de ser socorrida materialmente. Ela tinha seu Miguel, o seu esposo, que era pedreiro, não era trabalhador, registrado em carteira, não tinha previdência, e se acidentou. Eles precisaram gastar o último tostão guardado com a internação e os remédios de seu Miguel. E assim, sem ter nada para colocar na mesa para oferecer aos 7 filhos, Dona Etelvina foi até o mercadinho de seu Lauro. Um homem conhecido por ser um tanto grosseiro. Por ser o tipo daquela pessoa, 8 ou 80. Com ele, é como a gente chama essas pessoas sistemática. Sistemática demais. Ele, naquela hora, próxima do almoço, pedia ao seu funcionário, que o ajudava no mercadinho, para almoçar, e assim que ele voltava, ele deixava o mercadinho com o seu funcionário e ele ia para almoçar. Todo dia, como tinha um horário na repartição onde trabalhava, Valdir batia sempre um papo com o seu Lauro. Valdir era dirigente de uma casa espírita daquela pequena cidade. E sempre batia papo. E seu Lauro sempre me dizia, ora, eu não acredito nesse tal de espiritismo, essa fé que vocês têm em Deus, que espírito fala com gente. Eu sou mais aquela passagem lá que o padre fala na igreja, que diz que Abraão, quando acudiu o rico, que ignorava Lázaro na sua porta lá com as migalhas, e disse, deixa, Senhor, eu descer até a terra depois da sua morte, e dizer para os meus irmãos como é a vida aqui, que Abraão dizia, não, irmão, existe um grande abismo, ora, existe um grande abismo. E Valdir dizia, mas esse é o abismo da ignorância, seu Lauro. Mas Lauro não se conformava. E chegava ali Dona Etelvina, entre lágrimas, e expunha a sua condição para seu Lauro. E pede para que ele possa vender fiado algum mantimento, porque naquele momento na mesa, para os seus filhos, ela não tinha nada para pôr. E seu Lauro disse, isso não é problema meu, você vá procurar outro, porque aqui no meu estabelecimento não vendemos fiado. Valdir interveio e falou, não, homem, olha o desespero dessa mulher, dê alguma coisa para ela, venda alguma coisa para ela. Assim que o esposo se restabelecer, ela volta para te pagar, veja que é uma senhora boa, uma senhora honesta. Não, aqui não. Então faça o seguinte, dê os mantimentos e coloque na minha conta, disse Valdir. Seu Lauro então falou assim, vou desafiar vocês. Ela fala em nome de Deus, você fala em nome de Deus. Pegou um pedaço de papel, minha caneta e falou, toma aqui, escreva tudo o que você quer, que você precisa. Dona Etelvina, tendo a filhinha ali que ela arrastara, a menorzinha, agora com aquela criança de olhos estatelados naquelas pessoas assustadas, agarrada à perna da mãe, e Dona Etelvina em lágrimas, com as mãos muito trêmulas, porque não estava acostumada a ter que se humilhar, a pedir fiado, era uma senhora que cumpria com suas obrigações, tinha sempre seu dinheirinho,
Então, escreveu ali e entregou a seu Lau. Seu Lau, vem aqui. Uma velha balança, aquelas balanças de prato em que se coloca um quilo aqui, quando vai colocando o mantimento, farinha, arroz, feijão, e vai dando 1 quilo, o prato se iguala, aquelas balanças antigas. Ele falou, coloca o teu papel aqui. Ela colocou. Ele falou, vou colocar logo 1 quilo de farinha. Quanto pesar o teu papel e a tua fé, o quanto você vai levar, e nem ele nem você vai pagar. Nós vamos pagar. Falou em português correto. E aí ele colocou, ele falou, vou colocar logo farinha, que eu dou 1 quilo de farinha, ela vai logo embora. Mas quando ele colocou 1 quilo de farinha naquele papel, que devia subir a farinha, 1 quilo de farinha mais pesada que uma folha de papel, a folha não subiu. Seu Lau se assustou. E colocou mais mantimento, arroz, feijão, um pedaço de charque, uma lata de óleo, e foi colocando tudo mais que a balança pudesse abarcar, e nada daquele prato subiu. Seu Lau assustado, Valdir aos sorrisos, a senhora sem compreender nada. Seu Lau então colocou tudo aquilo dentro de uma bolsa, de uma sacola, e Valdir ordenou, coloque mais coisas, ainda está pouco, complete a cesta, já falei que pode colocar na minha conta. Ele obedeceu, colocou aquilo, Valdir tinha que entrar na sua repartição, foi embora, deu à senhora e ficou assistindo, pasmo, aquela cena. Aquela balança com aquela folha de papel que não se levantou, mesmo com o peso dos mantimentos. E ele ficou ali assustado. Foi quando chegou o seu funcionário Henrique. E ele falou, o que houve, Lau? Toda vez você fica me espiando aqui da porta para ver eu chegar e nem eu boto o pé aqui no mercadinho, você já sobe para ir almoçar. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa aqui que eu não sei explicar. E contou todo o caso para Henrique. E Henrique deu uma boa gargalhada. Falou, eu não te falei não, o eixo da balança está quebrada. Nem se tu colocasse um boi aqui ou nesse prato ia subir. Mas mesmo assim ele pegou aquele papel e leu. E viu o que a mulher tinha escrito lá. Estava escrito, Senhor, meu Deus, tu conheces a minha aflição e tu conheces o meu coração. Fazei de mim, Senhor, nesse momento, um instrumento teu. Estou nas tuas mãos. Me abençoa a mim. Ele então guardou aquele papel e guardou aquela lição. E mais uma vez, como no caso do aviador, Deus não precisa revogar nenhuma de suas leis. E assim também que explicamos os milagres na visão da doutrina espírita. Deus não precisou quebrar a balança, nem fazer com que o papel pesasse muito mais no desafio daquele homem bruto, que o papel pesasse mais que os mantimentos que a mulher precisava carregar. Mas ele aproveitou da ocasião da balança quebrada. E os Espíritos devem ter intuído aquele homem a agir daquela maneira, para que ele pudesse conceder. Quem sabe, no fundo do seu coração embrutecido, ele também quisesse ajudar aquela pobre mulher. A oração tem eficiência e é o nosso salvaguarda. Se não fosse a providência divina que age nos momentos impedidos, os acidentes de trânsito seriam de uma dimensão muito maior, os canteiros de obra, enfim, os absurdos da guerra, se estivessem nas nossas mãos, nas mãos dos homens, certamente que seriam maior. A providência divina está agindo a todo momento, aqui nesse momento, está agindo sobre todas as coisas, sobre todas as leis. É claro que o homem tem o seu livre-arbítrio. Alguns dizem que não seria necessário fazermos prece, porque em conhecendo Deus o nosso coração, para que fazer a prece? Mas repetindo como diz Leon Denis, o momento da prece é o momento da expansão entre criatura e Criador, entre Deus e a humanidade. É nesse momento, é nesse canal que o homem entra em contato com o mais alto e se consola, porque pode colocar as suas aflições, porque pode colocar as suas agonias e até as suas vitórias e as suas conquistas, e agradecer a Deus e reconhecer, glorificando Deus, a sua majestade, a sua magnitude. Não, é claro que nós temos o nosso livre-arbítrio. Se atentarmos contra as coisas naturais, se pegarmos um carro em desabalada carreira, a chance de acontecer acidentes, talvez não venhamos a morrer, a desencarnar, mas podemos nos
ser surpreendidos por acidentes graves, por perder membros, pessoas que ficaram paralíticas. Não devemos expor a nossa condição física, o nosso corpo e nem a das outras pessoas ao perigo. Mas saibamos que a todo momento a providência é divina. E sobre a rogativa de nossas preces, ela estará sempre atuando, agindo a nosso favor. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.